Bem-vindo a mais um Sport Talkcast, o seu podcast que mistura saúde e esporte. Hoje um convidado muito especial, eu vou apresentar aí um parceiro que vai estar participando do podcast em outros episódios, tanto como apresentador, como também gerenciando a parte do marketing. É um cara que veio para somar muito e é meu parceiro de treino. É um cara que eu conheci na Aliança e trouxe aí como paciente também, como amigo de vida. E agora, como novo sócio aí do Sport Talkcast, e vai agregar muito valor. Cada vez mais a gente está profissionalizando. O Sportcast foi um podcast que mudou de nome, começou lá com o Lael. Eu fui mudando o formato dele, a gente foi trocando alguns estúdios e agora a gente está com um formato mais definido e também profissionalizando mais o podcast. E esse cara é extremamente importante para isso acontecer. Estou aqui com meu parceiro Flávio. Fala, Flavião. Flávio Ferri, Nossa, se apresenta aí pra galera, fala um ô pouquinho de você, Sensei. cara. Bom, como você já disse, sou o Flávio. Primeiro, obrigado pelos convites todos. Muito bom fazer parte do projeto que eu vi. Eu lembro do dia que você chegou no tatame pra mim e falou, vou fazer um podcast. Eu falei, legal, tal, pô. Aí que eu já comecei a dar ideia, metido, né? Sou publicitário, né? Há 24, 25 anos. Trabalhei a vida inteira em agência de propaganda, dentro das agências. E agora, depois de um tempo, senti uma necessidade de começar a testar outras coisas, tal, e foi engraçado que as coisas eu não fui atrás, as coisas vieram pra mim, né? Isso que foi o mais, tava pensando nisso outro dia, foi o mais engraçado, assim, eu não e meio que na minha vida as coisas foram meio assim, eu não as coisas diferentes, elas na hora que eu vibrava por querer algo diferente, ela vinha do jeito certo, eu não e a maioria das vezes não era do jeito que eu imaginava, Uhum, né? Mas acabava sendo mais legal do que eu imaginava, sim. né? E mais uma vez foi assim, né? Pô, o jiu-jitsu, que é uma das coisas que é a coisa que hoje eu mais gosto de fazer, né? Tirando a parte dos meus filhos, de família e tal, é a grande paixão, né, da vida, uma ferramenta de transformação assim, muito poderosa que mudou muito a minha vida desde que eu retornei pro jiu-jitsu nos últimos quase 3 anos. E foi dali que vieram duas coisas que hoje são as coisas que eu tenho mais prazer de fazer. Uma é aqui, né? Cuidar do podcast, né? Que a gente já tá engatinhando ainda, mas tá indo. O projeto, a visão que a gente tem é muito boa, né? Uhum. A expectativa é muito boa. E a outra parte lá, a sociedade com o Fernandinho no curso, que depois eu falo mais disso, mas que também tá sendo muito, muito divertido, assim, de fazer. É o Fernandinho que veio aqui com a gente, muito oso aí. O Flavião É, também é parceiro dele agora no curso. É um curso, pô, sensacional. Eu tenho curso. Comprei o curso quando eu cheguei aqui na Aliança. Eu acho que uns 3, 4 meses eu comprei o curso. Eu gosto pra caramba de meia, acho que você também. Só que é um curso que não é só de meia, é um curso não. que ele. Isso o pessoal tem que entender, porque às vezes o pessoal pensa no Fernandinho, pensa na meia guarda, que é sinistra, mas o Fernandinho sabe muito jiu-jitsu. Inclusive, ele é da Escola Aliança, né? A Escola Aliança, pelo tempo que eu tô aqui há 2 anos, o que eu noto é que ela é completa. Então, os professores sabem todas as posições. Não é porque o Lang é o cara da guarda-aranha, mas, cara, esse cara sabe fazer meia. A aula dele de meia guarda, do Lang eu fiquei de cara, porque assim, é uma aula perfeita, o movimento perfeito. Eu falei, caramba, velho, essa não é a meia guarda a posição é para ser a mesma, mas a plasticidade que o cara faz, o jogo de detalhes, eu acho que cada um tem uma individualidade. O Fernandinho tem a dele pelo biotipo e por fazer muita meia guarda. Tem 1 milhão de posição da meia guarda. Uma coisa que eu falei, o Bernardo Farias, eu ouvi ele falando uma vez, que o Bernardo Farias mudou meu jogo. Daí eu fui estudando a meia guarda através dele, e daí você vai passar o Celcinho Vinícius, você vai pro Lucas Leite, Fernandinho, daí abre aquele leque ali. E ele falou assim: o cara só faz meia guarda, mas a meia guarda tem muito detalhe. Então, tipo, ela é infinita ali. E aí ela é infinita para determinados biotipos. Meu biotipo é diferente do seu, que é diferente do Fernandinho, que é diferente do Celcinho Vinícius, que é diferente é diferente, só que assim, tem detalhes diferentes que vai servir para cada biotipo. E o curso é completo, né, Flavião? O curso, ele. Já que a gente já entrou nessa parte, o curso ele é um curso de construção de jogo de guarda, na Uhum. verdade. São mais de 230 aulas, eu não sei se são 239, 237 ao todo.
Mas ele é, óbvio, tem muito de meia guarda. Ele tem a meia guarda explorada quase que 100% ou 100%. E depois tem as outras guardas. Então tem guarda-aranha, guarda-laço, guarda de lapela, guarda fechada, guarda X. Então qualquer guarda que você tiver tem ali no curso, né? Tem esses módulos. E o que a gente vai fazer agora, a gente vai transformar o curso numa plataforma. Então a gente já vai. Agora vai ter Black Friday, o Fernandinho já vai anunciar, já vai ter um curso de passagem, que vai ser agregado como módulo, vai ter um curso de no-gi. Eu não sei qual, qual Qual posição que... qual é a especificidade Especificidade do... especificidade do curso, se vai ser um curso de guarda no-gi, se vai ser um curso de passagem de guarda de no-gi. Ele não me falou ainda qual que é o plano dele para isso. Mas a ideia é a gente transformar aquilo numa plataforma grande, né, pro ano que vem. E aí a gente está remodelando tudo ali, desde dos conteúdos que ele faz, Não, e já deu pra notar mudança, viu? Mudou mudança no Instagram, deu uma mudança. O Fernandinho dá. tá com um novo gás, na verdade, assim. A minha vida na parte do marketing com o Instagram, ela é nova, ela não é tão antiga. Tipo, eu comecei tarde com isso. Faz mais ou menos 5 anos quando eu fui pra nutrologia esportiva. E quando a gente vê alguém fazendo, você fala, pô, cara, o cara faz mais. Tipo assim, você acha que o cara não tem muito trabalho, entre aspas. Cara, eu vou te falar, velho, cansa mais que atender 100 pacientes. Porque, assim, primeiro que é uma área que você tá, por exemplo, eu, no caso, tô aprendendo. Então, tipo, ele demanda uma energia diferente daquilo que eu sou acostumado. E mesmo o podcast, por exemplo, os estúdios que eu fui passando, pô, todos me agregaram bastante. Mas eu fui até me sentir em casa. Aqui na 17, já vou fazer a propaganda aí do Rafa, que é meu parceiro, e toda a equipe aí dele, eu me sinto mais em casa. Então, eu me sinto melhor fazendo podcast. Eu vou dar, apesar da experiência que está chegando também junto, mas essa relação aí de você estar ambientalizado com o sistema e depois é altos e baixos. Então, tipo assim, uma equipe mais forte ali por trás, por exemplo, por isso que eu tô chamando você para assessorar. O Rafa, tem o Cairan lá do Rio que mexe com a parte de social media, que ele entende mais de como funcionam os gráficos. Isso aí te deixa mais à vontade e demanda menos energia sua ali pro negócio, porque o negócio está funcionando com várias energias junto, cada um na sua especialidade, aí você fica mais livre. Eu acho que o Fernandinho sentia essa pressão porque ele fazia tudo sozinho, né? E daí, assim, cara, isso esgota. Ele falou que uma época ele não conseguia fazer mais nenhum vídeo, que tipo assim, ele olhava pro negócio e falava, cara, eu não quero fazer mais nada. Eu não sabia disso, ele me contou isso outro dia. Que ele falou assim, cara, eu na pandemia, acho que a pandemia gerou uma situação muito atípica também e que, de certa forma, machucou muita gente, assim, mentalmente. Porque imagina, você é professor de jiu-jitsu, né? Teu ganha-pão é no Dentro do contato com as pessoas. De repente você não pode ter contato. Jiu-jitsu ainda é total contato. E aí, pô, você tem vários alunos particulares, que a renda da galera, a renda forte da galera que dá aula, são as aulas particulares, Sim. né? Não são as aulas coletivas. Por mais que o cara pode dar 10 aulas coletivas por Só dia. se ele for o dono, né? Ou se ele der 10 aulas coletivas por dia, né? Que aí ele vai conseguir fazer um dinheiro legal. Mas aí o cara esgota, né? Aí, de repente, o cara não pode mais dar as aulas particulares dele. Aí tem cara que, putz, para de pagar. Tem cara que continua pagando. E isso aí gera uma sensação de... Pô, você tá no meio... Insegurança total, você né? tá no meio do mar ali e você não sabe pra onde ir. Uhum. E aí ele começou a montar o curso e tal. E assim, o curso é muito grande. Assim, Ele me falou que pirou, né? Tipo, ele começou só de meia, de repente ele falou, não, tem que fazer mais um, tem que fazer mais um. Daí ele não parou, ficou maluco gravando. Ele ficou quase 2 anos gravando tudo, né? E ele fez uma coisa que o pessoal do marketing faz muito, que assim, ele vendeu a ideia do projeto, aí uma galera começou a comprar, aí você tem que cumprir. Exato. Você Tem que se cumprir. É um jeito de fazer uma coisa acontecer. Uhum. Não é uma... Tem gente que fala assim, pô, malandro. Não é. O pessoal faz muito isso.
Uhum. Por isso que eles fazem muita live, muita coisa, eles vão te conquistando, conquistando, conquistando. Você compra a ideia, compra o O curso projeto, não tá feito, mas já tá vendido, não né? tá feito, mas algumas partes estão vendidas, Exato. né? E hoje são 200 e quase 220 alunos, né? Uhum. Eu tô, pô, a gente tava no carro em Vegas, Uhum. indo pro dia da, quem que ia lutar? O dia do meio, que era o quarto, a gente Sei. tava num quarto em 4 caras. Aham. Era o quarto das toneladas. Era eu, super pesado, Samora, super pesado, Fernandinho, super pesado e o Jeitoso, super Uhum. pesado. Os 4 super pesados lá. E aí acho que era no dia da luta do Jeitoso, que foi o dia do meio. Porque o Fernandinho lutou no primeiro, o Jeitoso lutou no segundo, eu e o Samora lutamos no terceiro. Meio que na mesma hora, assim. Aham. E a gente tava aí no carro, aí o Fernandinho virou pra mim e falou: você não quer ser meu sócio? Daí eu falei: aonde? Aí ele falou: não, no curso e tal. Daí eu falei: mas o que eu preciso fazer? Não, você cuida lá do Pensou, pô, marketing. já vou virar professor, pô. Você Você cuida... pensou, né? Eu falei: pô, mas Eu já como vou virar dar assim? aula particular Faixa agora. azul? Eu vou fazer o quê, né? Tudo bem que essa faixa azul eu ganhei 20 anos atrás, né? Depois a gente fala disso. É... Aí ele falou: não, você cuida. Eu falei: ah, tá bom, vamos. E meio que pra mim, tipo, né, tá empolgado aí, não é? Depois eu falei: tá, o que você quer, né? A gente sentou, conversou, ele me explicou. Eu falei, legal. Tal. Só que aí eu fui obrigado, eu entrei numa parte do marketing que, que eu tive que quebrar muito a cabeça. Ainda tô quebrando muito a cabeça. Que essa parte do digital, só pra centralizar, o que eu fiz minha vida inteira? Comercial de TV, então eu faço os roteiros de comercial de TV, anúncios de revistas, comercial de rádio, Uhum. ideia para evento, ideia para ativação, ou seja, você vai no mercado, tem uma ação acontecendo, né? Tipo, né, é ali. Então, e eu nunca tinha pego de verdade essa parte do marketing digital. E é totalmente diferente. Uhum. As lógicas de raciocínio que eu uso para fazer uma campanha na TV, né, em termos de a escolha de mídia tal, não era minha área, né? A escolha da mídia tal, tem um departamento que cuida disso. Mas agora eu tendo que fazer tudo, se eu fosse usar a lógica do que eu estava acostumado, não Não funciona. fosse. E aí eu olhava e falava assim, mas por que assim não funciona? Aí eu peguei um curso de marketing digital de um cara muito, muito, muito conceituado. E tô lá, aula por aula, reaprendendo tudo do zero. E essa coisa de reaprender do zero é muito legal. E eu só comecei a lidar bem com isso depois de mais velho. Uhum. Antes, eu acho que não tinha essa maturidade de falar assim, pô, eu vou me colocar num lugar. Flexibilizar pra É, voltar, né? porque antes você tem teu ego, você tem Sim. as tuas coisas, você galgou muito pra chegar ali na faixa preta da tua profissão. Você não quer se colocar de volta num lugar de, não, eu não sei. É uma coisa, por exemplo, faixa preta de judô. Ele começa na faixa azul do jiu-jitsu, né? É. Seria mais ou menos. Você não é do zero do marketing, porque você é do marketing, mas você tá ali na faixa azul. Você era preta no publicitário ali da parte da TV e volta pro. E nessa parte do marketing digital, hoje eu me considero até faixa branca, cara. Uhum. Um faixa branca ali, 3 graus, vai. Uhum. Porque é muita coisa, tem muita coisa de programação que eu precisei aprender. Tem muita coisa por trás, né? Tem Eu, quando eu muito, comecei a mexer nisso, eu muito. não tinha ideia do que tinha por trás, assim. Porque pra mim era um cara gerando um conteúdo legal, mas não basta isso. Você tem Não. que gerar o conteúdo legal de uma maneira legal que o algoritmo entenda e que aí ele vai flutuar. Isso só vai saber com erro, tentativa Não, de e não é reacerto, né? nem isso. Tem a parte de eu ir lá, criar o público. Aí eu crio um público que é igual àquele, peço para a plataforma criar. Aí Aquele funil de venda, a né? plataforma tem que aprender quem é o meu público. Então, assim, E agora tá entrando a inteligência artificial ainda no jogo. Nossa, tá é um uma... negócio muito maluco. Só que, ao mesmo tempo, eu me divirto pra caramba quando eu tô. Vou pegar agora pra ver os públicos, vou ver como tá indo a campanha. Isso é igual você aprender uma posição no jiu-jitsu É, que você nunca, tipo assim, não é acostumado a fazer, mas você vê, cara, isso aqui acho que é pra mim, velho. é. E daí você fala, cara, tem um mundo Tem um diferente aqui nessa mundo. posição que eu vou ter, pô, agora eu vou ter muito mais aula. Isso aconteceu agora cara, vou falar uma história que aconteceu na Preta agora. Agora, eu tô falando faz 4 semanas atrás. O,
como eu tava treinando pouco quando eu vim para São Paulo, eu fazia meu roteirinho ali de segurança, que é passar na over-under, raspar de meia profunda. E assim, eu fiquei meio que fazendo isso aqui em São Paulo há muito tempo. E teve uma aula do Scooby que ele falou assim: cara, hoje eu não quero que ninguém faça a mesma posição. Vocês vêm aqui para fazer a mesma posição todo dia. Vamos fazer posição diferente. E se passar a guarda de você, que se dane. Tem que fazer coisa diferente hoje. Daí eu lembro que eu olhei pra galera mais velha ali, os caras falaram, cara, vambora, então vambora. Daí porque assim, cara, a gente quer não, você vai colocando aí. E também tem variações dentro dessa posição. Mas daí eu me coloquei uma zona mais de desconforto, uma guarda aberta, e dali eu criei criei não, imitei uma posição que eu já tinha visto, deu certo. Aí eu perguntei pro Marcinho faixa roxa, que é sinistro, cara, e só tem posição diferente, aquele cara, eu acho que ele inventa tudo na cabeça dele, ele sai de umas posições que é um cara que é muito, Ele é muito o jiu-jitsu diferente, dele é cara. muito lindo, velho, muito bonito, muito pra frente, assim, e é totalmente imprevisível. Aí, cara, ele me mostrou uma coisa tão simples, dentro da posição que eu tava fazendo, eu falei, eu chego até aqui, mas daqui eu não, eu não tenho, eu não tô entendendo qual que é a maneira de eu raspar, de eu passar a guarda, sair passando a guarda. Ele me mostrou botar uma lapela no jogo que mudava tudo. Cara, eu comecei a ter vontade É. de tipo, ir mais treinar por causa dessa posição, porque eu falei, vou testar. E daí já testei um dia, deu tudo certo, eu raspei 3. Fui no outro, não raspei ninguém, fui engolido e amassado. Daí falei, pô, cara, é isso. O jiu-jitsu é isso, e o marketing vai ser isso. Quando você se vai para uma nova fase. Na parte, quando eu fui para nutrologia, foi muito isso. Você se colocar e você. E outra coisa também, né? Que você falou, você pegou um curso de um cara top. É também hoje no mundo do marketing, você coloca lá, pô, quero fazer um curso de nutrologia, vou dar um exemplo. Vai aparecer centenas de cursos, centenas. Aí você saber triar para falar, pô, eu vou pela essa linha aqui, que é uma linha de raciocínio lógica, que tem um embasamento, que ela vai me trazer uma coisa concreta. Isso também tem muita coisa no mercado, que, por exemplo, mesmo curso de jiu-jitsu, não vou citar nome, até porque eu não vi nenhum curso ruim por enquanto, mas assim, pô, do Fernandinho é um cara que tem uma base, né, do jiu-jitsu. Pega a Aliança Experience do Lang, porra, cara, eu tenho aula com o cara, velho. Aquele cara é sinistro em tudo, entendeu? São, Tipo assim, são caras que têm uma didática é, muito boa. E eu tava esses dias pensando sobre isso. Falei, pô, dar aula, cara, é um negócio. Não é se chegar lá e falar assim, ah, vamos fazer isso. Você tem que realmente, ao longo do tempo, se tornar um professor e entender que não é só explicar a posição, mas é explicar de um jeito que 30, 40 pessoas entendam ao mesmo tempo. cara, e o Cavaca, velho, me falou um negócio muito foda. E o Cavaca, cara, tem uma visão, cara, aquele cara também tem uma visão diferenciada. É uma pessoa totalmente diferenciada, uma pessoa totalmente aberta. Se você quiser falar, você nunca viu ele, você vai querer falar alguma coisa com ele, ou mandar pergunta na caixinha, ele vai te responder, vai te dar atenção. E é um cara que, tipo, ele falou assim, ó, que o professor, ele tem que ser tão inteligente na aula, porque ele tem que saber ali como o Flávio tá no dia. Porque ele vai ter que sentir e conhecer você. Por exemplo, você é um cara totalmente extrovertido, pô, mas aconteceu alguma coisa no seu extra tatame que você chegou lá mais cabisbaixo. Ele sabe que você tá assim, entendeu? Então, tipo assim, ele tem que entender também ali a parte, porque ele falou assim, cara, tem cara que trabalha pra caramba, tem cara que vai chegar cansado. E daí você esperar, pô, claro que você vai querer dar tudo do cara, mas você tem que dosar isso daí, ver, botar ele às vezes pra rolar com um time legal, pra ele fazer, pra ele estar ali permanecendo, porque ele falou que a maior falta de continuidade no jiu-jitsu é por causa de lesão. E quando é que acontece a lesão? Quando o professor não está preparado para fazer com que o aluno entenda como funciona uma aula. Foi o que o meu professor fez na primeira aula comigo. Ele falou assim: você quer evoluir? Não se machuca. Não se machuca, você vai evoluir. Porque assim, você não sabe sair de uma posição? Bata. Não tenta sair na força, porque o jiu-jitsu é uma coisa de ajuste. Se tá justo, se você tentar sair na força ou falta de técnica, você vai se machucar. Então se embata, começa de novo, estude a posição, daí você sai da maneira correta. Então, assim, eu acho que o que eu quero trazer aqui para essa conversa é que essa parte de ser professor é muito mais complexa, não é para qualquer um. Então, assim, quando você for começar o jiu-jitsu também, é, investigar aí a academia, investigar onde você está começando, porque a primeira impressão é que fica, né? Então, tipo, você chegar numa academia
pô, você tem aquela... Todo mundo falou que o jiu-jitsu é foda, pô, o jiu-jitsu mudou minha vida. Aí você chega numa academia que talvez não esteja preparado pra você, pô, você já pega aquele negócio, pô, jiu-jitsu não é pra mim. E na É, verdade não é isso, né? e não é nem. Não é nem. Acho que não é nem sobre crenças ou estilo de vida de professor, assim. Eu acho que às vezes o pessoal, todo mundo tenta fazer o melhor que tem. Aham, E às vezes aquele cara que, que tá fazendo de uma outra maneira e que não tá dando tão certo, ele tá tentando fazer o melhor que ele tem. exato. Então ele não teve, às vezes, acesso a algumas coisas. Então, e ainda tem bastante por aí, mas eu acho que desde que. Isso é um movimento muito puxado pelo Fábio, eu acho. Eu acho não, Sim. tenho certeza. Da profissionalização, né? Do jiu-jitsu, É da Gracie Barra e Fábio. Gracie Barra também não sabia. Gracie Barra tá em metodologia faz muito tempo. Tanto é que a Gracie Barra é a academia que tem mais academia no mundo, cara. Por causa da metodologia. É que você não vê muita equipe de competição, mas é uma Não. equipe estruturada por trás. Aí o Fábio já veio com as duas vertentes. Daí, tipo, é uma. Apesar que Gracie Barra é um dos meus principais adversários ali, é o da Gracie Barra. Qual que é aquele, o que você. Aquele que eu te mostrei, o Milton. Cara, essa história aí você tem que contar, porque o Fernandinho falou que você contava quantas vezes você perdeu dele, Eu sei né? quantas. Não, eu sei quantas vezes eu perdi. Eu sei tudo, eu sei todos os meus números. Pô, essa história já você vai me falar, porque a gente não começou a falar de jiu-jitsu ainda, de competição. E o Flávio é um cara que voltou pro jiu-jitsu e voltou competindo e ele vai em todas as competições, cara. É uma coisa que, tipo assim, até pra gente que tá vendo, assim, Flávio, às vezes você não sente isso daí. Mas, por exemplo, eu vejo, sei lá, competindo, batendo cabeça, perdendo, depois ganhando, perdendo, ganhando, perdendo. Cara, daí você olha lá, o cara tá todo dia lá, o cara não é um atleta, ele não vive disso, mas ele tá se desafiando. E quando eu entrei lá, você tava na faixa azul, agora você é faixa roxa. Mas, pô, você vê essa evolução e esse negócio, tipo assim, cara, eu vou competir e que se. É, Porque assim, isso aí inspira também quem tá ali, tá? Até a faixa preta, assim, que olha e fala, cara, tem que voltar a competir. E. eu acho que já a gente volta um pouco assim. Um pouco que a gente tava falando antes de entrar na competição. Eu voltei pro jiu-jitsu justamente por eu querer me colocar num lugar onde eu fosse realmente um aprendiz, assim. Eu pensei assim, eu lembro do dia que eu pensei assim, pô, sou publicitário há 20 e tantos anos. Cara, por mais que tenham outras. E aí falando do meu ofício específico, não dessa parte de marketing digital, que é uma coisa que é diferente do que eu fiz minha vida inteira, mas falando de criação publicitária. Eu olhava e falava assim, cara, vai aparecer o TikTok, vai aparecer uma outra ferramenta. Criar para essas coisas é sempre igual. É sempre o conceito básico sobre se criar uma campanha, independe da mídia que você tá. Você vai se adaptar a umas regras ou outras, mas o conceito básico é sempre o mesmo, de criar relações entre um benefício do seu produto e uma verdade do consumidor. Uhum. Ponto. Né? Quando você faz essa equação, você consegue fazer uma campanha poderosa. Eu falo, cara, eu já faço isso há tantos anos, eu já sei fazer, eu não tenho muita novidade nisso. Então, você vai criar agora sei lá, fazer propaganda pro Airbnb. Cara, tudo igual. Uhum. Né? E aí Nichos diferentes, mas o princípio da o con- propaganda que tá por trás, o como, conceito é. como o pessoal diz lá na Aliança, né? O conceito básico Sim. por trás é o mesmo. E aí eu falei, cara, onde eu posso ir? O que eu posso fazer? Eu já tinha tentado o LPO, aí eu não tava podendo mais fazer o LPO por causa do quadril. Né? Não que o jiu-jitsu não fosse usar meu quadril, mas eu era obrigado a usar no LPO de um jeito que eu já tinha artrose no quadril, a artrose já não tava deixando mais. E eu também não tava tendo mais tanto prazer no Uhum. LPO, assim. E aí eu voltei e falei, vou voltar pro jiu-jitsu. E aí eu sou sócio de um clube aqui em São Paulo, do IP. Aí eu falei, bom, aqui tem aula 2 vezes por semana, vou lá. E era inverno, tipo, meio que pandemia, meio que acabando, assim. E era uma professora, a Tati. Aí eu fui na aula, só tinha eu. Uhum. Aí falei, pô, Tati, tô há tantos anos parado, tava, mais de 10 anos parado fora do jiu-jitsu. Uhum. Tentei voltar até 2013, o trabalho não deixou, aí isso era 2021. Uhum. Ela falou, não, vamos pegar a apostila aqui da metodologia da academia
e vamos refazer desde o 1 da branca. E a gente foi fazendo posição, 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 posição. De vez em quando aparecia um outro aluno, e posição, posição, posição. A gente foi indo, indo. Eu falei, não, quero um pouco mais. Uhum. Aí falei, pô, onde que eu vou, né? Aí falei, porque eu ainda não tinha a certeza de que Iria ia ficar. vingar, né? Eu Aham. falei, vamos com calma. Aí eu falei, onde eu posso ir e tal. Aí eu lembrei de um amigo meu, que é 2 vezes vice-campeão mundial, que é o Danilo. Pô, um puta professor. E fui lá, liguei pra ele, falei, Danilão, pô, quero treinar, tal. Ele falou, não, vem aí na academia. E aí fui. E aí comecei, bom, vou 3 vezes por semana. Uhum. Não, agora eu vou 4. Agora eu vou 5, tal. E aí, pô, tá tudo indo lá direto todo dia, pô, ambiente super legal, me divertia pra caramba lá, dava risada pra caramba nos treinos, e o treino era duríssimo. Uhum. Lá todo dia é campeonato, cara. Uhum. Treino duro, duro. Aí, pô, mudei de trabalho e o horário começou a não bater. Matriz a 200 metros do trabalho, que o meu trabalho começou a exigir presencial alguns Entendi. dias. Aham. 200 metros. Eu falei, ah, é um sinal, né? Aham. Vou voltar para casa. Porque 2002 até 2006 eu treinava Aliança. Eu Aham. fui iniciado no jiu-jitsu na Aliança, né, pelo Edu Pô, Miranda. o Edu, cara, é E sensacional a aula do cara, hein? o É o Edu horário das 7, né? e eu comecei nesse horário, 7 da Aham. manhã, porque eu já ia de lá pro trabalho. Sim. O Edu era faixa marrom. Aham. E aí passou um ano e pouquinho, eu fui graduado azul em 2003, Aham. no dia que o Edu ganhou a preta. Pô, que legal. 19 de dezembro de 2003. Aí eu treinei até o começo de 2006 e aí o trabalho começou a exigir demais, assim, em termos de horário. Eu tinha que chegar às 9h30, 10, só que eu saía 11, meia-noite, 1, 2, todo dia. Trabalhava sábado, domingo, feriado. Era uma época que a propaganda tinha essa cultura, assim, até hoje a gente trabalha muito, só que hoje, mais velho, eu consigo trabalhar mais em menos tempo, né? Aham. Eu já tenho os atalhos, Sim. né? E o mercado também mudou a maneira de enxergar isso, não, não, não mais pela galera nova que chegou Pela dinâmica. e começou a exigir mais direitos, entre aspas, assim, Aham. mas mais respeito em relação ao horário. Tipo, pô, é só uma A profissão. profissão. Eu tô vendendo shampoo, sabonete. Eu brinco, eu não tô defendendo a Normandia, né? Uhum. Eu não tô assim, alguém vai morrer se acontecer. Não, cara, eu tô vendendo, cara, bucha. Tô Aham. vendendo shampoo. Cara, não é uma ciência, né? Eu não tô Aham. salvando ninguém igual você que é médico, pô, Não né? tem horário, né? Você não, tem que respeitar o É, horário, faz até ali, depois amanhã cara, e aí a começa gente de novo. vai, começa de novo. Se tiver que esticar, a gente estica. Uhum. Como, por exemplo, nesse último mês, trabalhei até 10 horas da noite todo dia. Uhum. Mas porque eu quis. Uhum. Porque eu queria fazer. Falei, não, não tá bom ainda, não tá bom. Mas foi eu que quis. Aham. Não era uma coisa que acontecia às vezes. Você saía 8 horas da noite e alguém gritava assim, tá desmotivado? E às vezes era teu chefe. Aham. E isso era muito escroto, assim. E eu comprei isso. Aham. Como eu fui obrigado a comprar isso porque a geração toda. A gente foi meio forjado no aço, assim. Aham. Não tinha uma metodologia para te ensinar, né? Enfim, aí já é outro assunto. Mas voltando. Aí tentei voltar em 2008, não consegui. Tentei voltar em 2013, não consegui. E aí achei um lugar para treinar lá, perto da casa da minha mãe, onde eu morava, né? Um pouco antes. Uhum. E aí treinei um pouquinho lá, tal. E aí teve uma graduação e naquela época o cara me graduou, roxa. Uhum. Quando eu voltei a treinar, sei lá quantos anos depois, isso aí foi 2000 e... sei lá, 2000 e... nem lembro. Eu comecei a treinar e comecei a tomar couro de faixa branca, couro de faixa azul. Aí eu falei, não, isso aqui tá errado. E um dia, fazer uma aula particular com o Danilo, eu contei essa história, muito pouca gente sabe. Eu virei pra ele e falei, Danilo, o que você acha? Ele falou, cara, eu não tiro faixa de ninguém, eu sou contra isso e tal. Eu falei, não, mas o que você acha? Ele falou assim, cara, eu acho que você é um faixa azul, 2 graus. Aham. Eu falei, tá bom. Eu saí de lá,
fui numa loja, comprei uma faixa azul. No dia seguinte, peguei, entreguei a faixa pra ele. Falei, ó. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ele falou, tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vai ter o exame agora no fim do ano, porque lá tinha exame pra grau. Uhum. Você já se adequa à metodologia, estuda, tal, não sei o quê. E aí fiz o exame e ganhei 1 grau. Uhum. Porque eu fiz um exame pra 1 grau só. Beleza. Aí, nessa coisa de voltar pra aliança, eu voltei com o meu grauzinho azul. E, cara, isso foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Porque tirou um peso que era foi uma coisa irresponsável que fizeram comigo. Uhum. Tipo, você é um mais. Vou dar. Tipo, não se dá uma faixa roxa pra um cara que não sabe fazer guarda, pra um cara Uhum. que não tinha o que eu tenho Você, não- hoje. você, logo quando você recebeu, você já sentiu que não era pra você ainda. Eu falei, tá, beleza, né? Tipo, pô, faixa preta me dando isso e tal, mas eram sem noção. Hoje em dia eu nem gosto de falar desse cara. Enfim, a gente brigou depois, enfim. E aí quando eu voltei foi a melhor coisa, assim, voltar pra essa faixa, porque eu fui obrigado, assim, entre aspas, eu fiz o caminho todo de novo. E eu Uhum. fiz do jeito certo. De novo, focado em aprender o jiu-jitsu. Eu não tava preocupado em quando que eu ia recuperar a faixa, quando que eu não Aham. ia. Eu só fiz. E aí, um dia treinando, o Ernie, que era um americano doido que treinava com a gente lá, o cara é alpinista. Ele é o paramédico que escala junto com os alpinistas. Porra. Então, por exemplo, esse cara já foi pra Antártida e os caras estavam medindo a idade da calota polar. E aí os caras desciam, porque ele me explicou bem por cima. Ele falou assim: a calota tem cores. E eles vão descendo e vendo, comparando ali pra ver a idade da calota. Ele falou: e se alguém se machuca, eu que tô Desço. junto e eu que subo o cara. Entendi. Então ele é alpinista profissional e paramédico. Ele chegou pra mim e falou assim: eu me inscrevi nesse campeonato, vamos comigo? Aí eu falei: não, cara, Tá doido. não, será? Não. Porque eu já tinha competido lá Sim. atrás 2 vezes. Aham. Um paulista de branca e um brasileiro de azul. Lá atrás, Aham. 2003, 2004. E não tinha sido bom. Tinha tomado. A branca eu quase ganhei. Aham. Tomei uma queda lá, caí sem amortecer, fiquei sem ar e acabou a luta. E na azul tomei um pau. Aham. Lutava de peso. Tinha 103 quilos, lutava de pesadíssimo. Peguei um cara gigante, tomei um cacete. Aham. Aí falava, pô, não, esse negócio não é pra mim e tal, não sei e tal. E aí foi até o Lael e o Pedrão que chegaram pra mim e falaram assim, pô, cara, lógico que vai sim e tal. Pô, você treina com a gente, olha aqui, ó, faixa marrom, faixa preta, você não vai no campeonato de azul? Eu falei, tá bom. Fui. O Early é aquele, o careca, faixa azul. É, Cara, por isso que tem uma pegada do caramba. Aquele cara tinha uma força de empurrar e pegar. Gente boa, aquele cara, hein, gente velho? boa Cara, ele demais. treinava, hein? Cara, ele treinava todo dia, toda hora que eu ia na academia, ele tava lá. Treinava ele fazia o treino de competição, depois fazia o do meio-dia. É. Ele treinava 2 vezes por dia. Um cara, gente finíssima. Aí a gente foi no campeonato. Aí a primeira luta eu, quedei e finalizei. Em 1 minuto e meio. Aí, opa. Aí fui fazer a final com um cara que depois virou meu amigo. O Gigo. O cara é um monstro, cara. Um Uhum. monstro. Gigante. Gigante. E a gente se matou na final. Uhum. E eu fui vice-campeão paulista no meu primeiro campeonato. Falei, ué, Dá pra ir, né? dá pra ir. E aí começou a contar. A Uhum. contagem. Essa foi a primeira. Fui pro brasileiro. O Maurício foi comigo, Maurício Oliveira. Aham. Meu professor na época de aula particular. Travei no campeonato. Na hora que eu cheguei no ginásio, aquela barulheira, coisa. Isso que eu competi minha vida inteira, handball. Minha vida Uhum. inteira. Competi mais de 20 anos handball. Uhum. E paulista, brasileiro, joguei. O handball, Depois. falando do quadril, exige pra caramba, né? Eu era Impacto. goleiro. Então Aham. levanta a perna, levanta a perna. Foi onde, com 23 anos, eu tive a primeira crise de dor no Com quadril. quadril. Eu não consegui. Eu
minha perna encolheu e eu não conseguia pisar. Cara, e goleiro de handball tem que ser mais corajoso que lutador, hein? Porque, porra, bolada pra caramba, velho. Não, tinha vez que eu chegava em casa, eu tirava a camiseta, eu não tinha essas tatuagens, tudo. Chegava em casa, eu tinha os gominhos da bola, assim, ó, aqui, no peito, no braço, que eu jogava de manga curta ainda. Eu Aham, nunca gostei de jogar de manga comprida. Só quando tava muito frio. Aí eu aham. jogava com moletom. É, Aí fui pro brasileiro, travei. Falei, cara, eu senti mesmo a pressão, assim. Fui lutar a primeira luta, chamei na meia, esgrimei e parei. Uhum, O cara pegou, deu a distância, me esgrimou, passou, me finalizou. Como tinha pouca gente, isso era uma semi. Eu ganhei a primeira luta, na uhum, segunda, na semi eu travei, fui pro absoluto. Na hora do absoluto veio na minha cabeça assim, o que que eu tô fazendo aqui? uhum. Na hora que eu pensei isso, tomei um quedão. Bum! O maluco me finalizou. Aí fui pro brasileiro da CBJJE. Fiz uma luta lá horrorosa com um cara lá. Perdi de. Perdi porque o tempo acabou antes de concluir minha passagem de guarda. Aham. Aí na categoria perdi. Aí começou uma sequência, resumindo. Eu perdi 21 lutas seguidas. Caramba, velho. Entre. Seguidas. Entre peso absoluto, kimono, sem kimono. Onde eu tô rindo, mas onde batia, ficava. Cara, de tudo quanto é jeito. Finalizado? Finalizado. Por decisão do árbitro? Decisão do árbitro. Teve luta que eu chamei o cara na meia, entrei embaixo, fui pra invertida, o cara ficou segurando minha calça. Aí eu desfazia a pegada dele, botava o ganchinho, ele segurava minha calça. Acabou a luta, eu levantei e falei, ganhei. O juiz levantou o braço do cara. Eu tenho uma foto que o Lael tava tirando foto. Mais uma, não. Eu tenho a foto do momento que o juiz levanta a mão do cara e eu tô assim, ó. Aí fui, fiquei em um ano, medalha pra cacete. É porque tinha pouca gente. Pouca gente, o Fernandinho até contou isso, medalha pra cacete. E o Fernandinho pensava, eu não sabia disso, ele pensava assim, pô, Ele esse cara falou- vai parar, ele esse cara vai falou parar. Eu só soube, Ah, esse cara não vai eu fazer. só soube quando eu vi o podcast. Só que Mas pra você ele não falava. Eu falei, cara, como Não. que esse cara perde e vai toda vez? O bicho é foda. eu nunca pensei em parar. Que eu gosto da Da adrenalina apesar ali. de ficar todo cagado no Aham. dia. Sim, isso acontece Tipo, com todo mundo. Perde peso, vai no banheiro 5 vezes no dia da luta, não come, enfim, fica. Aham, Mas eu gosto sim. da disputa. Eu sempre gostei, eu sempre fui competitivo desde pequenininho. Mas eu achava que eu nunca ia ganhar. Não que eu achava que eu nunca ia ganhar. Eu às vezes pensava assim, pô, talvez eu nunca ganhe. Aham, Mas eu também não encanava muito com aham, isso. E tem muita gente que fica com raiva. Eu não tinha raiva, não tenho raiva dos caras, assim. aham. E, por exemplo, tinha dois caras que eram os caras que mais me pegaram. O Ignaldo, que é lá do Rio. Uhum. Eu era pesadíssimo, né? Agora, graças a Deus, não sou mais. Tô na Super, que tá bem melhor. Ignaldo, monstro. Primeiro do mundo. IBJJF. Monstro, ganhou tudo. Ficou amigão meu. A gente se fala direto. Ele me manda mensagem, eu mando mensagem pra ele. E o Milton, que era outro cara. O Ignaldo, eu nunca consegui nada com ele, assim. Uhum. Até porque a minha mentalidade foi mudando ao longo do processo, né? O Fernandinho falava assim, pô, eu já achei que fosse falta de força, não é. Eu já achei que fosse falta de técnica, não é. Eu já achei que fosse falta de ódio, não é, né? E aí foi meio que na terapia que eu arrumei minha cabeça, Uhum. né? Essa coisa da dominância, né? E comecei a ir buscar, e aí foi uma coisa que demorou pra engrenar. Uhum. Eu sempre fui um cara muito bonzinho, assim, Aham. tipo, demorou pra engrenar. E quando engrenou, chegava perto de campeonato, o Samora que falava isso, tá na hora de abrir a jaula, né? Cara, todo treino, quem quer que fosse, pra mim era final de campeonato. Aham. E aí eu comecei a botar isso, e aí fica aquela coisa assim, a gente brinca, né? Fala, não, é o ódio. Não, não é o ódio. É a coisa da dominância, que o Michael Jordan falava muito isso, né? Os americanos falam sobre isso, ser dominante, né? É a coisa da dominância, fala assim, meu, cara, Aqui sou eu, né? nem fudendo. Tem que você história, vai- tem história do Kobe, né? No jogo da Redenção, lá no time da Redenção, que ele chega pro Paul Gasol, que chega os caras dos Estados Unidos e falam assim, ó, eu sei que vai ser a primeira jogada. E eu vou entrar e vou dar uma no meio do Paul Gasol. Aí os caras falam, porra,
o melhor amigo do cara, velho. O cara treina junto no Lakers, são muito. Eu vou dar no meio. Aí, bola vai, sai no Paul Gasol, ele faz o corta-luz, o Kobe vem, pum, dá mais na frente, derruba. Aí os caras do LeBron, tudo, falou, caramba, velho, ele fez isso mesmo. É. Por quê? E o que que ele mostrou ali? Ele mostrou, pô, cara, ó, uma coisa é ser seu amigo, outra coisa é uma competição. E aqui a gente tá pra ganhar e quem manda aqui nesse jogo sou eu. Aí a partir disso o time inteiro dos Estados Unidos falou: caramba, velho, se o cara fez isso com o melhor amigo pra ganhar, a gente não tem amigo nenhum aqui. Vamos ter que passar por Ah, cima desses caras. Mas é isso que eu acho que você foi. Cara, isso eu acho que é uma competição entre você e você mesmo, né? é. Todo o tempo foi você e você mesmo. Não foi contra os 21 que você Não, perdeu. não é. E o outro cara que é um adversário meu até hoje, a gente tá dividindo o pódio e fazendo finais e semis direto, que é o Milton, Que é aquele que eu conheci é o que eu lá. te conheceu. Pô, o cara é um Cara, monstro, é. duro, brigador e gente boa demais, cara. Uhum, E às vezes eu tô, por exemplo, Rio Open, e aí aí fui pra Curitiba, e isso, meu, indo pra Curitiba, indo pra Camboriú, tava gastando dinheiro pra perder, né, Flavião? gastando dinheiro pra perder. Mas na verdade, assim, Pra aprender, né? investindo. É, porque o que eu errei, eu nunca mais errei. Aham. Nem em treino. O que Uhum. eu errei campeonato, nunca mais aconteceu como erro. Aí fomos lá pra Curitiba, ganhei. De um cara que eu tinha perdido no Rio por uma vantagem. Finalizei o cara, fiz a final com o Milton. Ele ganhou de mim de uma vantagem. A gente fez uma luta em pé. Uhum. A luta inteira em pé. Eu quedei ele de single, mas não consegui estabilizar. Ele me deu um collar drag, eu caí sentado, botei o frame e levantei de novo. Cada um ganhando uma Uhum. vantagem. No final, olhei o relógio, 20 segundos, falei, foda-se. Entrei um balão nele. Na hora que eu dei o balão, ele conseguiu tirar uma mão, botou a mão no chão, estrela, a gente se baralhou no chão ali. Ele conseguiu abraçar minhas costas. E ganhou Num vantagem. erro meu, ganhou a vantagem. Eu falei, beleza. Aí foi e tal, lá, fui pro Rio Open. Não queria ir. Eu tava sozinho no quarto, eu lembro, sozinho no quarto. Eu falei assim: não, não vou. Não vou, foda-se. Não vou, não vou, não vou, não vou. Cheguei, tipo, meio que na hora da minha luta, assim. Ganhei a categoria. Uhum. Fui pro absoluto. E entre a categoria e o absoluto, num. Eu falei: vou ficar aqui quietinho, não quero falar com ninguém e tal. De repente chega todos os caras que iam lutar comigo, assim, chegam do meu lado, ô, você tá aqui, não sei o que, vai começar a conversar lá, eu, caralho, os caras me acharam aqui, eu queria ficar sozinho, né? E aí eu conheci um outro cara que era o Eric, assim, e a gente conversando, pegou liga ali a conversa, conversando, né? Minha primeira luta no absoluto, Eric. Aí ganhei dele com uma passagem, São Paulo PES, melhor passagem de guarda do mundo. E fui fazer a final com quem? Com o Milton. Só que nesse dia foi muito engraçado, porque eu tava muito cagado antes da competição. Na hora que eu pisei no tatame, Tava de fez um boa. silêncio, assim. Hum. Silêncio. Eu sentia meu pé no chão, eu sentia a pegada, eu ouvia a respiração do cara. Pá, 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 chamei na meia, raspei, São Paulo PES, consegui chegar na meia de novo, porque na hora que eu raspei, ele tentou ficar de 4, eu vesti a guarda dele em mim, porque eu queria fazer a São Paulo PES, eu sabia que ali eu ia Aham. passar. Fiz, cheguei na meia de novo, acabou a luta. Cara, deu um berro, cara. Campeão. Ah, campeão Uhum. peso absoluto. Porra, não sei o que. Fui pro BJJ Pro, cheguei na final, tomei um Haraigoshi com 20 segundos de luta. Caí na Norte-Sul, me desfiz no Norte-Sul ali, na briga, botei na meia e meu quadril doendo pra cacete. Muito. Eu pensei, vou deixar esse cara passar, tá doendo pra caramba, vou deixar esse cara passar. Não, puta que pariu, tá doendo. E tava doendo muito, assim. Foi a única vez que doeu lutando, assim. Mas doeu pra Uhum. valer. Aí eu falei, vou tentar mais uma coisa aqui. Bum, consegui entrar na profunda. Raspei, passei, entrei no relógio, o cara ficou em pé e tal. Empurrei ele pro meio quando a gente ficou o cara me levantou. Eu no relógio, o Aham. cara levantou comigo. Até porque não tava, o peso não tava muito bem distribuído. Tentei dar uma banda nele, empurrei ele pro meio do tatame, olhei 6 segundos. O cara veio me dar a mão, eu, opa, não. Uhum. Circulei, acabou campeão de novo. Aí fui fazer o absoluto, erraram a chave, deixaram eu e o Milton na mesma chave, a gente se pegou na semi lá, ele ganhou de mim.
Isso, o seu quadril, já, você sentia dor no quadril já? Todo dia, Tá. todo dia. Desde, desde antes de voltar pro jiu-jitsu eu tinha dor todo dia. Às vezes menos, às vezes mais, mas essa dor foi progressiva, assim, ao Uhum. ponto de no final, tipo, eu não conseguia andar até a esquina. Era horroroso. Eu andava assim, com muita dor. Aí eu chegava na esquina, eu tinha que sentar em algum lugar, ficava uns 5 minutos sentado, enfim. Aí fui pro International Master. Fiquei doente na semana. Falei, não vou treinar. Não treinei e tal. Fui fazer a primeira luta. Lá no Rio tem muita escada. Então você vai pro banheiro, você Tem. sobe. Eu desci a escada, minha coxa tremia assim. Eu falei, Aham. cara, o que é isso, cara? Tá estranho isso aqui. Beleza, fiz a primeira luta, ganhei com uma queda. Eram só. Eram 4 caras só na Uhum. categoria. Fui fazer a final, peguei um cara gigante ali. O cara começou a me conduzir no tatame, me conduzir, chamei na meia, raspei, passei. Falei, acabou, né? Agora é só ficar aqui em Uhum. cima. Ganhei, campeão terceira vez seguida. O Uhum. cara que achava que nunca ia ser Que tinha campeão. Eu 21 falei, ah, derrotas 21 seguidas, né? derrotas seguidas. Fui, aí fiz 2 lutas, depois fiz mais 3 no absoluto, cheguei na final com o Milton, de novo. Eu não tava me aguentando mais em pé, de cansaço. Perdi, ele me finalizou. Eu não existi praticamente naquela Aham. luta. E aí foi muito. Ao mesmo tempo que foi muito legal, foi muito esquisito, assim, que eu falei, cara, eu achava que talvez eu nunca ganhasse um campeonato. Ganhei 3 seguidos. Um foi Double Gold. Aham. Aí eu botei e falei, não, cara, eu sou bom nisso aqui, Aham. eu tô bem. E aí cheguei a ficar em primeiro do mundo. Uhum. Quase ninguém sabe isso, porque eu não falei pra quase ninguém. Cheguei a ficar primeiro do mundo IBJJF. Na faixa, é faixa Faixa azul, azul pesadíssimo. é Master 3. 3. O Egnaldo tava lá em primeiro, mas ele já tinha sido graduado roxa. Poxa, entendi. E ele não tava podendo competir por tempo de faixa. Aham. Então tava lá o nome dele, mas o meu tava em segundo. Então, teoricamente, eu era o Sim. primeiro. Aí fui pro Mundial. E perdi na primeira luta. Um cara bom, mas o que me deixou mais triste, eu até que tive essa conversa com o Fábio, foi que eu vi que eu tinha plena condição de ter ganho Aham. o campeonato. Não tinha. Cara, tinha caras muito bons. Mas não tinha ninguém que você falava, pô, dá pra. Não tinha nenhum bicho-papão. Tirando o pesadíssimo, que tinha um cara que era jogador da NFL, que foi o cara que ganhou, Uhum. profissional, era ex-jogador da NFL, o cara era gigantesco. Era um pouco mais baixo que eu, tem 1,84 m. Uhum. O cara um pouco mais baixo que eu. De kimono, você via que o cara era muito forte. E eu vi ele lutar, ele não era grosseiro nem nada, ele lutava direitinho, assim, mas a pujança física do cara devia ser uma coisa fora do É, quem comum. vem de outro esporte aí tem Não, uma vantagem. profissional É, de um esporte que que faz é pancada, força muita pra caralho. força. Ele tem uma força que é Hum. fora do comum. Ele. E assim, na minha categoria foi tudo bem equilibrado, assim, as lutas e tal. E isso que me deixou chateado, assim, que eu vi que eu podia ter Mas ganho. eu acho que o jiu-jitsu é isso também, viu, Flávio? Porque assim, a gente vai estar. O jiu-jitsu, eu acho assim, eu uso o Felipe Andrews, assim, como exemplo, assim, que eu acho que é um bom exemplo para estar vendo em relação a ganhar, acertar, errar, ganhar, acertar, errar e ser campeão mundial. Tipo, ele veio competir aqui no Brasil contra o Gutenberg na BJJ Stars, o maior evento hoje do Brasil, com certeza o BJJ Stars, mais visto aí, visto no mundo todo, e tomou a guilhotina acho que em 30 segundos e foi finalizado. E no outro ano, no mesmo ano, foi campeão mundial da IBJJ. Então, eu acho que isso daí vai fazer parte do jogo. E mostrou que você perdeu 21 vezes e continuou e até chegar a ganhar. Teimoso, né? Mas eu acho que a resiliência que É. todo mundo fala é isso. Tipo, faz parte do processo, perder e ganhar. O Antetokounmpo fez quando perdeu, né? Tipo assim, como que você tá se sentindo? Tipo, quiseram falar que é derrota, como o cara fica, uma derrota, perdemos o campeonato. Depois tem outro. Michael Jordan ganhou tantos títulos. Quantos que ele perdeu? Tá tudo bem, velho. Mas só amanhã eu vou voltar a trabalhar e fazer minhas coisas de novo. Eu acho que essa
essa mentalidade de ser resiliente é que acho que a gente, mesmo o master que tá ali competindo, tem que ter, entendeu? Tipo, beleza, velho. Aconteceu, É, perdi. eu não vou dizer que não doía. Ah, mas lógico, mas isso daí com certeza Doía, dói. mas é engraçado que eu nunca pensei em parar. Uhum. Eu nunca pensei ah, não vou mais. Mesmo agora, né? Você operou o quadril. Vamos falar um pouco da cirurgia do quadril aí. Que você teve a cirurgia do quadril faz quanto tempo? Hoje faz um mês. Um mês, Um pô. mês, hoje. Que era uma coisa que eu já. Com 23 anos eu descobri que a cartilagem do quadril estava calcificada, porque eu tive esse episódio que minha, minha perna encolheu e eu não Uhum. conseguia fazer a rotação do pé, uma Travou ali. dor bizarra, e eu ia. Se eu jogasse o peso da passada ali, eu ia pro chão. Uhum. Tem até uma história engraçada dessa época. Minha esposa fica brava quando eu conto essa história. Porque envolve a outra gestão, né? Uhum. Mas eu tive esse negócio sozinho, em casa, num sobrado. Eu sentei no chão, fui assim, igual criança quando vai empurrando, tipo uma Uhum. fuguinha de quadril, Aham. assim, ó. Cheguei na escada, desci a escada sentado, porque eu não conseguia pisar. Cheguei no telefone, liguei pra minha ex-namorada, falei, ó, deu alguma coisa na minha perna, eu não consigo pisar. Tá doendo pra caramba, eu não consigo dirigir. Uhum. Vem aqui e me leva pro hospital. Só que entre ela chegar, demorava uns 40 minutos, né? Uhum. Da casa dela pra minha. Sentei na sala, liguei o videogame, Uhum. comecei a jogar. Falei, pô, não tem o que Uhum. fazer. Ela chegou, entrou lá em casa e falou, pô, você tá aí jogando videogame numa boa, me fala que tá não sei o quê. Blá, blá, blá. Eu só olhei assim, falei, tá bom. Levantei e dei um passo. Caí de cara no chão. Ai, meu Deus. E aí fui pro hospital, descobri que eu lembro até hoje do raio-x, assim, tinha dois biquinhos, assim, um de cada lado, assim, parecendo uns Aham. chifrinhos. Isso fala no acetábulo ali. É, Pra na, quem não sabe, ó, aí tem uma coxartrose, né? Que é uma artrose na cabeça do fêmur. Daí vai perdendo a congruência entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. E daí, quanto menor a congruência, ou por via do acetábulo, ou por via da cabeça do fêmur, começa a fazer impacto e a cartilagem lá dentro, que é a superfície que recobre o osso para fazer o movimento ser mais tranquilo de ser feito, com a lubrificação, ela vai perdendo essa lubrificação e vai colabando. E daí isso vai virando uma degeneração mecânica onde o movimento ele fica bloqueado. E dá dor pra caramba, porque o quadril é muito importante pro nosso corpo todo, né? Desde da parte do core também como a parte do membro inferior. Ele é rotacional, então você vai perdendo e vai ficando limitado cada vez mais em relação a isso. E uma coisa que todo mundo acha que não tem que fazer, que é uma coisa é diminuir o impacto, outra coisa é você deixar de fortalecer. Então, a pessoa que acha que tem artrose, acha que fica limitado a fazer muita coisa, mas ao contrário, ela tem que fortalecer o arcabouço muscular para ele promover ali uma segurança para essa artrose não evoluir. A artrose é um degenerativo crônico, todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter um dia. Só que tem gente que tem antes, ou por impacto ou por genética. Como que você vai evitar isso? É sobrepeso, é fortalecimento, é alongamento, mas tem casos que a evolução, você consegue até brecar a velocidade, mas você não vai parar nunca, entendeu? alongamento, fortalecimento eu tinha. Mas eu não dei muita bola. Tinha Uhum. 23 anos, pô, ainda joguei mais 10 anos de handball, pelo menos no gol. Então levanta a perna, levanta a perna, levanta a perna, cai no chão, levanta a perna. E aí cada vez que eu levantava a perna, Vai essa pensando. calcificação batia no quadril, Uhum. né? Água mole em pedra dura. Aí chegou um dia, uma época, tudo, sei lá, 2020, acho. Tô dormindo de lado, acordo de noite com uma baita dor no joelho. Falei, nossa, o que que é isso? Aí virava pro outro lado, de novo. E doía os dois. Eu Uhum. falei, cara, que esquisito. Fui no Dr. Buiu, que é meu Uhum. amigo de infância, o Marcos Okuma. Falei, doutor, falei, o Buiu, cara, tô com dor no joelho e tal. Eu falei, mas eu não sei se isso é o meu joelho ou se é um reflexo do quadril, porque a dor, ela vem numa cadeia, que começava no ciático e terminava no joelho. Ele falou, cara, vamos ver os dois. Fiz o exame de joelho, ele falou, teu joelho tá zerado, mas teu quadril tá um pouquinho ruim. Eu falei, ixi, o médico fala que Aí tá um chama pouco. cruralgia essa dor, que é reflexo do joelho por causa do nervo. Se o médico falou que tá um pouquinho ruim é porque tá zoado. Aí ele falou, fala com o meu irmão, que é o Tácito Kuma, que é Uhum. especialista em quadril. Aí falei com ele, falei, ei, Tácito, que também é meu amigo de infância, né? A gente estudou Aham. junto na escola. E aí, como é que tá? Ele falou, tá um pouquinho ruim. Aí ele falou pra mim, daqui uns 5, 6 anos você vai precisar pôr prótese.
Aí, cara, eu falei, não, não pode, não vou pôr, não vou pôr. Aí fui, liguei pro Samora, que também é meu amigo de bastante tempo. E o Samora, ele trouxe pro Brasil um tipo de treinamento que engloba a reabilitação, que é o treinamento Sim. tridimensional. Aí ele falou, não. E outra, eu queria alguém que entendesse o que eu tava passando. Não, eu já tinha voltado pro jiu-jitsu. Eu queria alguém que entendesse o que, que eu tenho que fazer no jiu-jitsu Não fala pra parar. porque essa pessoa vai ter o entendimento total do meu quadro. Aí foi até minha esposa que lembrou, falou, pô, e o Samor? Eu falei, pô, até mesmo, vou falar com ele. Até quando eu falei com ele, ele falou assim, pô, sabe a mulher, hein? Você foi Uhum. escolher. E aí eu comecei o processo de reabilitação com ele, né, do quadril, e só que o quadro foi avançando numa proporção que a gente não esperava. Até pelo uso no jiu-jitsu, talvez. E chegou uma hora que ele falou pra mim, que eu falei pra ele, Samora, acho que eu vou operar. Ele falou, cara, eu já inventei protocolo pra você. E só piora. Né, e artrose, qualquer tipo de artrose, quem indica a cirurgia, principalmente se você for mais novo, Sou eu. é você. Porque assim, quem tá com a dor é você. A gente não pode. Eu acho que é o principal termômetro aí. Não é a imagem. Às vezes você vê uma imagem que você julga que é uma imagem já direto pra prótese, mas o cara tá bem, cara. Você vai operar esse cara, entendeu? Então é as circunstâncias da biomecânica que levam mesmo ele com artrose ter uma vida saudável sem dor ou limiar de dor. Claro que tem casos e casos que você vê que está passando do ponto e é melhor fazer antes do que esperar para que o procedimento muda. Mas eu vou até abrir um gancho aqui, Flavião, senão a gente não ganha o jabá, velho. Você agora vai fazer parte do time. Você tem que dar esse tempo aí pra gente. Falar um pouco dos nossos patrocinadores, falar um pouco da Fluca, farmácia de manipulação, uma farmácia já há muito tempo no mercado, especializada em injetáveis e vão vir com implantes também e via oral e também a parte de urologia há muito tempo. Então é uma farmácia bem conceituada que está crescendo bastante. E o que eu falo, quem já manipulou alguma coisa na Fluca sabe a excelência que tem em relação à qualidade do produto e também da entrega deles em relação a tempo, prazo e tudo. Outro é a Arto Implant, que é uma empresa de produtos ortopédicos voltado à coluna. É uma empresa que está há muito tempo no mercado e que tem esse ramo aí voltado mais para a coluna. A Myoplex, que é um suplemento completo aí, que tem a creatina junto já com a proteína, então ela é mais do que só o whey protein. E é muito antigo e agora voltou aí para o Brasil com força total. E vou falar um pouco também da clínica que é a Excellence Saúde e Performance Esportiva, que é justamente o que o Flávio está falando. A gente trata uma equipe multidisciplinar com fisioterapia, tem a ortopedia em todas as áreas, tem a nutrologia esportiva que eu faço ortopedia também, tem a coluna com o Dr. João Vaz, tem também a parte da cardiologia do esporte com Alexandre Arraes e Luciano Regis, são os caras que são referências hoje no mundo da cardiologia esportiva voltada ao fisiculturismo, eles estão lá no Mister Olímpia, eles estão entrando na clínica agora, a gente está se readequando ao novo formato de clínica que com certeza vai trazer muita longevidade para quem pratica esporte, seja ele jiu-jitsu, seja ele uma corrida, seja ele um esporte de luta, um esporte de resistência ou resistido de força, LPO, CrossFit. A gente vai tratar todo tipo de paciente e a ideia é agregar justamente isso, fazer o entendimento do paciente que ele não deve parar, tem um momento certo para fazer intervenção, tem diferentes tipos de intervenção, desde da fisioterapia, que é conservadora, infiltrações, desde procedimentos cirúrgicos, quando é a janela de indicação correta. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo que entra também na clínica, que é essa questão de a gente individualizar cada paciente, não atender o exame, não atender o joelho, não atender o quadril, não atender o ombro. Estamos atendendo é uma pessoa que ela é individual, ela não é igual a ninguém, ela precisa da biomecânica dela é diferente da biomecânica que está no livro. Às vezes a gente se baseia pela ciência, e como a gente sempre tem que se basear pela ciência, mas a ciência nunca é exata quando se trata de medicina, porque tem diferentes tipos de pessoa, mentalidade, eixo, e você tem que mexer num contexto geral para dar certo. Você sabe direto, às vezes eu sei assim, o paciente que qualquer coisa que faça vai dar certo. Eu sei que o outro paciente você não pode fazer naquele momento que pode sair perfeito, mas não vai dar certo porque ele não está preparado para aquilo. Talvez ele tenha que primeiro se readequar a algumas outras coisas, como os hábitos, para depois fazer um procedimento mais invasivo. E essa é a ideia central da clínica lá.
E é uma ideia que você falou aí, pô. Você buscou todos os tipos de tratamento possíveis para ser conservador para longevidade. A prótese, a gente sabe que a partir de 60 anos ela é mais indicada. Você é um cara muito mais novo que isso. Então você tem, na verdade, revisões para fazer, talvez. Quantas, eu não sei, porque depende do desgaste da sua prótese. Mas assim, é, você esperou o momento que você falou, cara, não dá mais para fazer, não vou ter qualidade de vida. Botou numa balança, a balança pesou para o lado de fazer a cirurgia. Você vai, conversa com o seu médico e faz a cirurgia da maneira mais segura possível, né? A mesma resiliência que eu tenho que eu tive com as competições, eu tenho com dor. Então, se a dor é pequena, eu não ligo muito. Uhum. Só que chegou num nível que eu falei, eu ia passear com a minha cachorra, levava ela na pracinha da esquina, chegava na pracinha, a primeira coisa que eu fazia era sentar num banco, porque era horrível. Eu fui viajar com a minha família, a gente tinha que andar, sei lá, 50, 60 metros. Esse dia eu quase chorei. Uma mistura de raiva e dor, porque tava doendo muito. Tipo, pô, sei lá, em Porto de Galinhas, na praia, andando pra praia, eu com uma puta dor. E vinha do ciático até o joelho, e aí a perna começava a ficar dormente. Aí eu parava de sentir meio a perna, e começava a ficar meio esquisito e doía. Doía, doía, doía. Depois da cirurgia, eu tive os 3 primeiros dias, assim, eu senti dor, porque, pô, o cara me serra, fura, Sim, martela, me mexe, a me cirurgia de testa. prótese, sim, ela é uma cirurgia que ela é aberta, você tem que ver tudo o quadril, você tem que, pô, brocar o osso, você tem que fresar o osso, você tem que fresar o quadril. É uma cirurgia bastante invasiva, né? É. Invasiva. Mas depois, assim, a partir do quinto dia, que foi o dia que eu tive alta, eu não tive mais dor. E aí entrou o processo com o Will e com o Samora de novo, da reabilitação. Por enquanto, tá só o Will. Depois Uhum. que eu largar a muleta, eu tô de muleta ainda, quando eu largar a muleta, eu volto a complementar com a reabilitação do Samora, porque daí o processo anda bem mais rápido. Já tô andando de uma muleta só, que já é uma. Eu já consigo andar, Uhum. normal, assim. Mas a físio tem um papel muito importante ali, que eu acho que é o papel mental. Porque às vezes eu chego e falo assim, o Will fala assim pra mim, não, você vai fazer one leg. No Uhum. meio da piscina eu falo, não, não dá. Ele fala, dá. E aí a gente fez, né? Igual Uhum. os vídeos que a gente tem aí. Ô, cara, vamos mostrar um pouco desses vídeos aí. Isso aí foi no dia, mais ou menos dia 15, 16. Eu tinha uns 13 dias, mais ou menos, de Quem cirurgia. está fazendo, orientando aí o Flavião a fazer a fisioterapia é o William Pancotti, é o Pagote. Pagotti. Ele é faixa preta da Aliança também, está no mundo do jiu-jitsu, então ele sabe muito bem os movimentos que deve fazer e também replicar em relação à especificidade do jiu-jitsu. É importante porque, tipo, bom pro seu mental isso aí já, né? É, Porque, assim, quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente pensa, pô, será que eu vou conseguir voltar? Eu sei, eu tive 3 cirurgias no joelho. Eu tenho artrose no joelho direito que vai precisar de uma cirurgia no futuro. Eu provavelmente vou evoluir para prótese no futuro. E assim, o que que você pensa? Primeira coisa, pô, será que eu vou conseguir fazer jiu-jitsu de novo? Aí com 13 dias, você fazendo uma fuga de quadril, você fala, cara, eu vou conseguir, velho, certeza. E tem exemplo, né? Mesmo o Fábio o Gurgel, Fábio. eu não sei qual tipo de prótese foi feita nele, mas que é um cara que sempre, pelo que eu sei, ele fez prótese e voltou muito rápido. Tem um outro faixa preta que eu rolei com ele, É o gaúcho. o Gaúcho. O Pô, gaúcho. rolei com ele semana passada, eu não conhecia ele. Aí eu rolei com ele, pô, o cara duro ali, rolamos legal. Aí ele falou pra mim que tinha prótese no quadril. Eu Ele falei, tem nos porra, cara, dois. tem nos dois, é. O Fábio também tem nos dois. Exato. E ó, por exemplo, eu consigo fazer a one leg de canhoto, né? A de destro, a perna não vai. Porque eu ainda não consigo trazer ela. Mas no final, É pela flexão do quadril ali, pela força que perde por causa do procedimento mesmo. no final eu consegui colocar a perna, eu consegui passar a perna. Ela não foi igual a perna esquerda, que vai ali mais ou menos no umbigo ali, mas ela foi meio que no sovaco ali. Aham, Aí eu falei, opa, foi. aham, E, por exemplo, eu já tô conseguindo sentar sem apoio. Aí foi o aham, primeiro dia que eu deitei no chão, desde a aham, cirurgia, que eu consegui deitar no chão. E aí eu até falei pra ele, falei, pô, hoje eu consigo botar meu filho pra dormir. aham. Porque o meu pequeno, de 2 anos, ele dorme num futon. Sim, E aí eu falei, eu não tava conseguindo deitar para eu não podia abaixar tal. aham. Então, essas pequenas coisas a gente só percebe quando perde, né? É você poder deitar, você poder ir na cozinha pegar um prato de Claro. comida.
Eu acho que essa funcionabilidade que a gente tem de pós-cirurgia, você vai, pô, criando uma expectativa melhor para o futuro, né? Porque, assim, é sempre uma incógnita. Não dá para. Por mais que o médico fale, a gente fale, explique o paciente, ele tem um receio do que vai acontecer mesmo, né? E tem suas complicações. Então, assim, quando você vai dando uma perspectiva legal, e daí eu falo que é extremamente muito importante, talvez, é, alguns médicos podem até me criticar se eu falar isso, mas eu acho que 80% de uma reabilitação saudável faz parte o fisioterapeuta, é muito Ah, importante com sim. isso, porque assim, a gente como médico vai orientar, mas a gente não está acompanhando dia a dia. O fisioterapeuta, ele pega um contato mais próximo, porque tem um contato físico ali de estar tá ali fazendo a fisioterapia manual, mexendo, e esse gera um laço maior entre o paciente e o fisioterapeuta. E se esse laço for bom e o fisioterapeuta for bom, claro, tem igual o médico também, mas assim, isso daí vai fazer com que o paciente volte a fazer as suas atividades muito mais rápido. Eu acho que essa linha que eu quero trazer também para a clínica, é essa linha da reabilitação está acompanhando. Porque assim, a gente como ortopedista e como médico também da nutrologia, que lida muito com esporte, lida com lesão todos os dias praticamente, quem faz jiu-jitsu tem lesão, quem faz esporte de alto rendimento tem lesão, quem não faz esporte de alto rendimento pode ter lesões, entendeu? Por causa do sobrepeso, quando tá voltando, é, você fica meio de mãos atadas, porque assim, você não tem um contato próximo com o fisioterapeuta, aí você precisa que aquele paciente continue o tratamento para dar certo, e ele tem que interromper, e dependendo de onde ele vai, o cara fala para ele interromper, para de fazer isso, não. Ontem mesmo atendi uma paciente que ela fazia dança, ela falou, doutor, quando eu posso voltar para dança? Porque aquilo ali mudou muito a minha cabeça. Eu falei, hoje, se ela mudou sua cabeça, voltar hoje, porque uma coisa é você voltar para dança, outra coisa é você dançar como você dançava antes. A gente vai se adaptar até você voltar a ter uma qualidade boa de dança, que é a mesma coisa de uma cirurgia. Você vai voltar a fazer os movimentos, você não vai voltar a fazer, a raspar ninguém agora, mas já já você vai estar raspando, entendeu? É um processo, né? E nesse dia, eu até mandei uma mensagem pro Will depois, eu falei: "Cara, eu fiquei muito feliz", porque pela velocidade do com a qual eu consegui fazer a uma movimentação simples, mas que era uma coisa que pra mim era normal do dia a dia, mas que eu olhava e falava assim: "Pô, quando que eu vou conseguir fazer isso?" Porque, pô, você não consegue sentar. Sim. Você precisa jogar a perna lá na frente, eu brinco que é dar carrinho, né, parece que tá dando um carrinho, Aham. né, então nesse dia eu fiz a fuga de quadril and leg, eu saí muito feliz porque, por causa disso, que eu vi e falei assim: "Pô, né, a coisa tá andando". 2 porque ele me colocou num lugar que eu mais gosto de ficar, de uma determinada maneira, que é no jiu-jitsu. Uhum. Ele me inseriu de volta na minha modalidade Por com um exercício lúdico. porque fisioterapia, o que todo mundo fala de fazer, fisioterapia é chato pra caramba. Não é chato, cara. Então, depende de onde você tá, depende do que você tá fazendo, depende com quem que você tá agregando ali, depende do fisioterapeuta. Pô, eu conheço gente, ao mesmo tempo que eu conheço gente que não, é a mesma coisa que a academia de jiu-jitsu também. Entrou, você tem a primeira impressão do lugar, do ambiente, e eu conheço gente que não quer largar a fisioterapia, acho que não quer largar o fisioterapeuta, porque, tipo, criou tanto aquele vínculo que para ele faz bem estar aqui trocando aquela ideia e fazendo movimento e sendo orientado sobre o tipo de lesão que tem. E tem lesões que são crônicas, né? A prótese não vai sumir daí, né, Flavião? Não. Você tem a prótese, então você vai ter que cuidar crônico disso, é para sempre, para a E vida toda. o outro lado vai ter que pôr prótese também. Uhum, Mas o outro lado eu ainda não sinto, não chegou nem perto o lado esquerdo não chegou nem perto do lado direito. uhum. Mas o Tasto já me falou, ele falou: "Vai ter que mexer no outro daqui a um tempo". O Will, ele falou assim: "Ó, se bobear você não vai precisar". Eu falei: "Ok, amém, tomara que não". Mas a última vez que eu duvidei do Tasto, falei: "Não, não, vou colocar essa prótese com 60 anos", foi antes do tempo que ele falou. Mas como eu não sinto nada ainda, É. Mas o termômetro é você. é, O termômetro é você. Não é a imagem, velho. Isso é. é, Cara, isso fica evidente. Maior evidência que é o paciente em coluna, cara. Coluna é mais evidente do que artrose. Porque a artrose a gente está falando de uma articulação só, por exemplo, do quadril ali. É aquilo uhum. ali. Começou a dar muito atrito, você vai ter dor. A coluna não, a pilha de osso ali. E às vezes o cara tem uma, duas, três protusões. Você olha o raio-x. Aí você olha a ressonância, você olha o cara normal. Aí você vai ver, pô, é um cara extremamente saudável, é um cara que faz exercício, um cara que tem uma paravertebral, musculatura paravertebral acessória, dois canos, assim.
por mais que ele fez o exercício pode ter gerado, ou mesmo pela genética, ele tem um arcabouço muscular que faz com que a vértebra ela ganhe aquele espaço que precisa para a protusão não comprimir tanto o nervo. E daí o cara tem uma normal, cara. Você não vai fazer uma intervenção, talvez, num cara desse. Agora, se daí você vê, às vezes você vê uma protusão menor, só que ela tá num local ali que tá comprimindo Tá e empurrando a medula, né? e a pessoa não tem a musculatura legal, não tem uma aptidão física legal. Daí a importância de você colocar o seu filho logo cedo em algum tipo de atividade física, porque a aptidão física, ela é muito difícil de você conseguir depois de mais velho. Você consegue, mas assim, é muito mais penoso. Todo mundo aqui já deve ter passado por alguma coisa que, tipo, a criança aprende muito mais rápido que a gente, tem a memória, tem que viver num dia, começa a repetir, e quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo isso daí. Então, assim, pô, uma coisa é uma pessoa que nunca fez um exercício físico, você vai pedir para ela fazer musculação. Ela não vai saber fazer bíceps, ela não vai saber fazer um levantamento terra, muito menos, entendeu? Então, pô, como que você vai reabilitar ela? Talvez esse daí seja um processo inverso, que a cirurgia é a gente, claro, mudar a cabeça do paciente, porque que depois da cirurgia ele vai ter que fazer as coisas dele, que é o que muita gente não faz na bariátrica. O cara vai perder peso, escolhe a bariátrica para já perder peso. Pensa no caminho mais simples. E a bariátrica, para você fazer a bariátrica, tanto é que o protocolo da bariátrica você começa fazendo atividade física. O ortopedista libera a pessoa, cardiologista, daí, pô, o cara começa fazendo atividade, não, exercício físico, uma academia, um fortalecimento, para fazer a cirurgia da bariátrica e continuar. Aí a pessoa não faz meia boca, faz a bariátrica, perde massa muscular e gordura, que eu já vi muito caso desse, e o cara chegar mais ferrado ainda do que quando ele tinha sobrepeso, quando ele era obeso. Articulação, porque perdeu a musculatura. Entre aspas, o corpo dele ainda está mais pesado, porque ele não tem músculo. Quem carrega o corpo, quem vai falar que o seu corpo é pesado ou não, é, é o músculo que você tem. Tem cara que é gigante, velho, que tem gordura, percentual alto, mas, cara, o cara tem uma massa muscular bizarra. Você fala, porra, aqueles gordinhos parrudos que eu falo assim, ó, pô, se você tiver aquela batata de perna bruta, forte, falei, esses caras são fortes pra caramba, embaixo do coxa gorduroso tem muito músculo. E tem aquele que você vê que não tem tanta aptidão, que é mais flácido, esse daí vai sofrer mais num processo de uma hernia de disco, por exemplo. Então, acho que o artrose é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Vai ter que fazer no quadril esquerdo. O médico ele tem uma visão um pouco além do alcance, sabe? Quando vai chegando a experiência, sabe? É. Tipo, igual eu sobre o meu joelho. Eu tenho certeza que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer a osteotomia e depois eu vou ter que fazer prótese. Isso eu tenho uma. Quando eu não sei, tá? Tô indo bem com infiltração, com fortalecimento, alongamento, aptidão do jiu-jitsu, adaptação. Adaptação, velho. Adaptação acho que é a palavra base de qualquer tipo de lesão. Adaptar. Meia guarda foi inventada por um cara que se adaptou a uma cirurgia de cruzado. Ele quis voltar antes pro jiu-jitsu, que é o gordo, que é o mestre do Celcinho, que vem. Uhum. Cara, o cara inventou essa guarda machucado, velho. Entendeu? Então, a adaptação acho que é um princípio fundamental na medicina ligada ao esporte. E eu acho que isso daí é a coisa mais mágica que tem do médico e o paciente, e o fisioterapeuta e o nutricionista. Pô, abraçar a causa ali, falar, velho, vai por aqui, ó. Eu não penso muito em como vai ser, assim, é engraçado isso, eu achava que eu ia ficar muito louco por não poder treinar, porque eu treinava 6 vezes por semana, até mais, né. E e é engraçado essas coisas, né, as coisas acontecem na hora certa, na hora que eu tô com mais tempo e precisando ocupar minha cabeça, chega o Fernandinho, Fernandinho, chega porra, você, e aí minha do cabeça nada, né? agora tá totalmente ocupada, assim, eu não vou dizer que eu não penso nos treinos, esses dias eu fui na Mas você tá mexendo com isso também, né? Indiretamente. indiretamente sim, eu fui numa aula ali, assisti uma aula da noite lá das 9h30, que é o clube da luta que a gente fala, Aham. aula do Gustavo, aí depois a gente foi comer uma pizza ali do lado, tal, mas fui ver a galera, fui ali, sentei no tatame e tal, falei bobagem pra caramba com a galera ali. Então, assim, eu vou me colocando no jiu-jitsu de uma outra maneira. O Pedrão, faixa preta, Aham. até falou um dia, postou um dia que ele falou assim: "Pô, vocês falam que a gente é bravo, que a gente é chucro, não sei o quê". Ele falou assim: "Isso pra mim, essa troca aqui pra mim é jiu-jitsu". E aí ele copiou um diálogo nosso, meu e dele, Uhum. do
Instagram da gente trocando receita de comida. Eu Uhum. falei: "Ah, essa aqui você faz assim, não sei o quê", Uhum. ele: "Pô, legal, hã, que eu tô querendo voltar". Ele falou: "Cara, isso pra mim é jiu-jitsu 24/7". A gente tá o quê? Quando a gente tá trocando essas receitas? A gente tá se cuidando, assim, do nosso corpo. Uhum. Eu falo assim: "Pô, faz isso porque é gostoso de comer e vai te fazer bem e você performa melhor". Sim. Tudo voltado pra performance no final das contas. E vai de encontro com aquilo que o Fernandinho falou do jiu-jitsu lifestyle, É. né, que é aquele ciclo. Então, quando ele tá, incorporado, você vai circulando por esses universos da alimentação, da reabilitação, da preparação, do entendimento do corpo. Por exemplo, o Samora, quando ele faz uns vídeos dele explicando algumas funcionalidades, eu fico preso ali no Sim. vídeo, É, eu aprendo pra assim, ó: caramba. "Caramba, cara, olha só, não sei o quê". Pô, eu pago um sapo violento, assim, tipo, Hum. o Will quando explica as coisas também, o Pedrão, então assim, eu gosto de ver saber essas coisas hoje, porque eu lido E com o meu e corpo do o Flávio é o meu pedra aqui. paciente, ele é curioso pra caramba, velho. Ele vai perguntar tudo que tá no exame, ele vai perguntar. O E bicho sou é e sou paranoico também, falo: "Que é isso aqui? Mas isso paranoico, aqui não é paranoico, isso aqui", paranoico. eu já Mudou, vírgula, mudou uma coisinha na vírgula, o bicho, mas isso aqui melhorou ou piorou? Eu falei, cara, relaxa, velho, tá tudo bem, "Não, velho. esse hormônio aqui aumentou 0,5, é normal?". Ah, não, eu sou meio paranoico com essas coisas. Mas daí o doutor fala, eu relaxo, mas antes eu fico já: "O que que é isso?". Aí já vou às vezes no Google procurar o que é, fico lá, Mas mas o que é legal disso tudo no jiu-jitsu, o Thiago Alves, cara, o Thiago Alves, você conhece ele, né? uhum, É um cara que você vê o cara, você sente uma energia boa do é muito caramba, cara. legal. O cara é um cara, um gentleman, assim, é um cara, uma pessoa assim, e ele conhece muito jiu-jitsu. Aquele cara sabe muito, porque ele já. A gama de conhecimento que ele tem em amizade, por ele ser daquele jeito, e é um jeito Uhum, natural do cara, velho, se sente bem ali conversando com o cara, trocando ideia com o cara. Ele falou assim do jiu-jitsu, o jiu-jitsu é um esporte onde você faz uma amizade tão forte e verdadeira, porque você tem um contato muito próximo de cada um ali, você abraça, você troca suor, você confia teu corpo a outra pessoa. exato. E você sai dali, não é aquela pessoa que você vai sair para jantar, almoçar, não é o do convívio social do dia a dia, é o convívio social do jiu-jitsu, da amizade que tem ali. Só que assim, se você for para um lugar e aquela pessoa já treinou com você, e você vai para um lugar que ela está morando e você precisa de alguma informação do lugar, ou mesmo ser recebida na casa, pode ter certeza que aquela pessoa vai abrir a porta para você. Mesmo com cultura diferente, com política diferente, quando é no jiu-jitsu, todo mundo ali meio que se abraça ali num É. só. Meu pai é ex-militar, né, antes Uhum. ele era publicitário, mas antes de ser publicitário ele foi Agulhas Negras. E o exército, os militares têm muito isso, assim, porque eles passaram ali por um treinamento de, sei lá, 4 anos, 2 anos, né, e eles ficam juntos, depois anos depois eles se encontram, e é como se o cara tivesse te visto ontem. Hum. Tipo, um abre a casa para o outro, eles conversam, tal, né. E essa amizade que a gente faz, tipo, os caras até me zoam, falam: "Pô, você fica amigo de todo mundo, não sei o quê", porque eu vou nos campeonatos e acabo fazendo amizade com os caras. Inclusive uma coisa que eu acho legal de falar sobre essa coisa de competição, é que, a gente não é inimigo do cara, a gente é Uhum. adversário, é uma coisa completamente diferente. E 2, eu acho que as pessoas deviam ser gratas aos adversários dela, principalmente os mais duros, Uhum. porque esse cara vai te puxar pra cima. Não tem, né, os caras falam: "Não tem honra na vitória fácil", né. Uhum. Vai ser mais legal ganhar de um cara duro, e esse cara vai te fazer treinar mais. Então, tipo, eu até já falei isso para o Milton, falei: "Cara, eu sou muito grato a você e o Egnaldo pelas surras que vocês me Aham. deram, porque vocês me puxam pra cima de certa forma". Obviamente que eu sou muito grato ao Fernandinho, ao Sim, sim, Samora, claro. ao Will, aos caras que estão comigo todo dia, vocês, todo mundo que faz evoluir. Mas o adversário em Sim. especial, ele te ajuda muito a subir pra um nívelzinho acima, assim. Então, Acho que é isso que traz pra vida, é, não é nem questão do é, adversário em si, é você com você mesmo toda hora, né. é. Flavião, vamos para as considerações finais aí do nosso podcast. Primeiro, um podcast que, assim, eu tô trazendo o Flávio para apresentar para todo mundo aí, e é um cara que vai agregar muito pra gente a curto, médio e longo prazo, já está agregando.
e vai fazer parte do time, vai participar das entrevistas também. A gente vai poder trocar essa informação para o podcast ficar mais dinâmico e também em relação ao tipo de entrevista também e convidados que vão agregar aí. Tem muita gente que já está com aceite já, só a gente só está encaixando data e vai ter gente muito legal aqui que vai trazer muito conteúdo, tanto do esporte como sobre saúde, parte de ortopedia, parte de performance esportiva e nutrologia. E o que mostrou aí no podcast que eu aprendi muito com você aqui, só dessa troca de conversa, já sabia, mas não, a gente nunca teve essa troca de conversa, foi sobre resiliência. Eu acho que mais me deixa impressionado aí uma pessoa que passou ali tempos sem o jiu-jitsu, voltou a fazer, perdeu 21 vezes na Seguidas. competição, seguidas, Seguidas. contadas, velho. Ele falou, para de contar, cara. Aí assim, e assim, continuou, fez uma prótese agora e vai continuar. E tamo junto aí, Flavião. Pô, queria te agradecer aí por ter aceitado tanto a parceria no podcast, como também a entrevista aqui entre a gente, que agregou muito aí, acho que vai agregar para todo mundo, principalmente aí para quem tem lesões na ortopedia, ou para quem está voltando a praticar jiu-jitsu, e quem quer competir também. Pô, obrigado aí pelo convite, né? Um podcast é uma coisa que eu sempre achei muito legal, assim, eu sempre falei, pô, eu queria ter um podcast, queria fazer parte de um podcast, e aí, no momento certo, apareceu pra Uhum. mim, né? Pô, a gente já ficou amigo ali no tatame, eu lembro que logo que você chegou, assim, eu acho que eu fui um dos primeiros Fazer que posição, a aham. gente foi fazer posição numa aula de sábado ali e Aham. tal, a gente foi conversando e tal, e depois virei paciente, amigo, e, pô, tô muito feliz de estar aqui nesse primeiro dia, né? Uhum. Sendo entrevistado, que é uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer É. também. E agora ajudando aqui, seja estando aí do teu lado, trazendo gente que eu tenho contato e conheço, que acho que tem histórias de vida legais, pessoas que têm um esporte muito presente na vida, mas que tenham também histórias de vida legais, assim, para contar para as pessoas se identificarem e verem que o que elas estão passando, mais gente já passou e que tem saída também. E, pô, acho um propósito muito lindo, assim, muito legal e tô muito feliz. Pô, obrigado, Flavião. E é igual o professor Cavaco, o Márcio de Deus falou assim, ó, não é sobre medalhas. Então, Não. assim, não é sobre os campeões que a gente vai trazer aqui, igual a gente já trouxe, que vai trazer muito mais campeões, mas é muito pela história de vida do esporte, agregando para a saúde de cada paciente, cada pessoa, né? Cada pessoa, assim, tem uma história diferente, assim, eu aprendo muito. Já tomei uma dura da Mandinho num podcast sobre dor. Eu falei, cara, ela tem total razão. Eu sempre respeito a dor da pessoa, mas eu falo, você tem que superar sua dor, você tem mesmo. Só que você tem que ver que também a pessoa tenha o tipo de dor dela é diferente da dor que você tem, por bater um dedinho, que era o exemplo. É, que ela fala que a dor é relativa, né? Exato. Então, assim, é uma coisa que assim, vai me agregar muito e vai agregar com certeza todos vocês aí que estão assistindo. Beleza, Flavião? Valeu, cara. É Tamo nóis. junto. Valeu, valeu, galera.